Fala galerinha, tudo bom? Na nossa aulinha de hoje, a gente vai aprender algumas dicas para fazer uma boa redação. Então, primeiro, a gente tem aqui, quando a gente vai fazer uma redação lá na nossa prova, no nosso vestibular, a gente precisa, primeiro, conhecer muito bem os tipos e os gêneros textuais. Então, quando eu chegar lá e ele me pedir uma narração, eu tenho que saber o que é uma narração, qual a diferença da narração para os outros tipos de gêneros textuais. Se ele me pedir uma carta, uma dissertação, um artigo de opinião, etc. Eu tenho que saber, então, quais são as regrinhas de cada tipo textual. Se eu posso usar a primeira pessoa, se eu não posso usar, se eu posso expressar a minha opinião, se eu não posso expressar, se eu preciso dos meus argumentos, tudo isso eu preciso saber. Então, para eu poder diferenciar melhor e fazer uma redação melhor, é bom eu pesquisar, antes de fazer a minha redação, os gêneros textuais. É bom conhecer todas essas regrinhas direitinho. E aí nós temos a segunda dica: pesquise alusões. O que são as alusões? São citações. Então, eu vou pesquisar citações históricas, literárias, culturais, etc. Para quê? As alusões, elas vão enriquecer o meu texto. Elas vão servir de apoio, de base para os meus argumentos. Então, se eu tenho lá uma redação sobre a importância da história, eu posso usar uma alusão histórica, algo que aconteceu no passado, que eu vou citar como exemplo para eu embasar o meu argumento. Ou tem uma citação literária, eu pego uma citação de um livro, de um filósofo, de um sociólogo, e eu coloco ali para poder embasar, argumentar melhor. Tem as citações culturais também, por exemplo, nós temos filmes, músicas, todas as obras culturais que nós podemos sim usar. Se eu quiser usar sobre o X-Men, sobre Guerra nas Estrelas, enfim, o que eu quiser no meu texto, eu posso sim, com certeza. Você ligando aquilo com o assunto do texto, fica muito rico o seu texto. Então é sempre bom eu olhar antes de fazer a minha redação, várias opções de citações, de alusões para eu poder usar no meu texto também. Na regrinha 3, na dica número 3, assim que eu ler o tema e os textos motivadores com atenção, que a gente precisa ler com atenção e várias vezes, a gente vai pensar um pouco e vai anotar. Vai lá no seu rascunho, numa parte limpa da sua prova e anotar as palavras-chave, os conceitos, as ideias que te remetem àquilo. Então, eu tenho ali que o tema é sobre escolha da profissão para os estudantes. Aí a primeira coisa que surge na minha cabeça é vestibular, pressão psicológica, cursinho, várias dessas coisas. Então, eu vou anotar para saber o que, que me remete àquilo de primeiro lugar, certo? Para eu poder construir a minha redação assim, em cima daquilo ali. Quarta dica: não faça perguntas que você não conseguirá responder no texto. A gente tem muita tendência a fazer várias perguntas. Ah, você não acha isso? Ah, não seria melhor então? Sempre lembre, se você fará uma pergunta no seu texto, você terá obrigatoriamente que respondê-la depois. Então, antes de fazer uma pergunta, pense se você vai conseguir realmente conseguir ali responder aquela pergunta durante o seu texto, porque senão vai ficar muito solto. Quinta dica: mantenha o foco no tema. Leia e releia os seus parágrafos e frases para ter certeza que não fugirá do assunto. Para quem não sabe, a fuga ao tema, ela gera desclassificação na maioria, assim, dos vestibulares, Enem, até mesmo provas de escola. Então, é sempre importante manter o seu foco. Tá sempre lendo e relendo o seu texto para ver se você não está falando uma coisa que está fora do seu assunto. E uma dica extra para você fazer antes e sempre melhorar nas suas redações é ler. Quem lê bastante escreve muito bem. Então, não precisa ser necessariamente você ler um livro todo antigo, etc. Não, lê uma coisa que você gosta, um livro que você gosta, enfim, todo tipo de leitura é bem-vindo. Então, quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Essa foi a nossa dica, as nossas dicas de hoje da nossa aulinha. Tchau, tchau, até uma próxima.